Bem, vamos agora trabalhar uma questão que fala a respeito do dióxido de carbono, tá? Ele traz aqui um pequeno contexto, inclusive vou usar ele daqui a pouco, mas vamos direto aos itens. No item 1, ele fala que o dióxido de carbono é classificado como uma substância simples. Fórmula do dióxido de carbono, CO2, certo? Bem, formado por dois elementos químicos diferentes, carbono e oxigênio. Então, é uma substância composta. Errado. 2. O dióxido de carbono é uma substância que sublima em condições ambientes. Lembrando, sublimação são substâncias que passam direto do estado sólido para o estado gasoso. Poderíamos usar conhecimento geral, afinal, o gelo seco, né, que é uma pedrinha sólida que evapora direto sem passar pelo estado líquido, por isso daí vem o nome, né, gelo seco, nada mais é do que CO2, gás carbônico ou dióxido de carbono. E caso você não soubesse essa informação, o próprio texto, ele te afirma isso, ó. Ele passa do estado sólido para o estado vapor. Ou seja, mesmo que você não soubesse, a resposta está no texto, ok? Então, sim, ele sublima, tá? Então, item 2, correto. Item 3. A molécula de dióxido de carbono apresenta geometria angular? Para discutirmos a geometria, é interessante a gente mostrar as ligações feitas no caso do dióxido de carbono, que é a combinação de um carbono e seus 4 elétrons na última camada, com o oxigênio, que possui 6 elétrons na última camada. São 2 oxigênios, correto? Bem, o oxigênio faz 2 ligações, vamos fazer aqui as ligações com o carbono, certo? E o carbono faz 4 ligações, 2 com cada oxigênio. Então, essa estrutura que eu tenho aqui é a estrutura do CO2. Simplificadamente, poderíamos representar dessa maneira aqui, né? Vai ficar um pouco menos poluído o meu desenho. E qual que é a geometria? Para avaliarmos a geometria, é interessante a gente olhar o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. No caso, o átomo central é o carbono. A ligação dupla é considerada uma nuvem eletrônica. E bem, ao redor do átomo central, nós temos 2 nuvens eletrônicas, né? 2 ligações covalentes duplas. Quando você tem 2 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, você tem a geometria conhecida como linear. Ou seja, esse nosso item aqui está errado. 4. O dióxido de carbono é um óxido ácido, que em condições adequadas pode reagir com água para produzir ácido carbônico. Perfeito, pessoal. Ele é um óxido ácido, né, cuja reação com água, estou escrevendo aqui para vocês, produz justamente esse tal de ácido carbônico, H2CO3. Então, correta, afirmativa 4. Afirmativa 5. Quando se borbulha dióxido de carbono em uma solução aquosa de hidróxido de cálcio, sob condições adequadas, produz-se o carbonato de cálcio e água. Bem, vou fazer essa equação aqui em cima, apesar que não, vou fazer aqui no canto, procurando um espaço que seja mais adequado. CO2, nós iremos borbulhar numa solução com hidróxido de cálcio. E essa reação aqui é uma reação semelhante ao que você faria com ácido e base. Tá? Apesar de não ser um ácido e uma base, é um óxido ácido com uma base. Tá? Então, se você reage um óxido ácido com uma base, você vai formar sal e água, semelhante ao que aconteceria caso você fizesse ácido e base. E qual vai ser o sal formado? Vai ser justamente o carbonato de cálcio. Ok? Afinal, é um óxido ácido que dá como produto o ácido carbônico. O ácido carbônico, né, ele gera o íon carbonato, que vai combinar-se com cálcio. E além desse íon carbonato, nós também teremos a formação de água. Caso vocês queiram conferir, essa equação que eu escrevi aqui embaixo já está balanceada, ok? E esse item 5, ele é um item correto. Para finalizarmos, o item 6 diz que a hibridização do átomo de carbono na molécula do dióxido de carbono é sp2. Galera, sp2 ela é uma hibridização característica de moléculas que tenham geometria trigonal plana. Tá? Nós já discutimos lá no item 3 que essa molécula tem geometria linear. E a geometria linear é característico da hibridização sp,
ou SP1. Logo, esse item 6 está errado. Então, ficamos com a 2, 4 e 5, que corresponde à alternativa D.